A gente tem o ministro Marcelo Queiroga falando agora em Brasília. Vamos ouvir. Com o Dr. Tedros Adhanom, presidente da Organização Mundial de Saúde, e com outros integrantes da Organização Mundial de Saúde, para continuar e expandir a colaboração multilateral do Brasil com os organismos da saúde pública mundial e da América Latina, né? Então, vocês sabem a situação epidemiológica que vivemos hoje. O Brasil é um dos focos da doença e nós estamos perdendo todos os dias muitos brasileiros. Isso decorre da pressão sobre o nosso sistema de saúde e da incapacidade plena que temos de assistência à população. Então, é necessário reforçar as medidas que evitam a circulação do vírus. E eu tenho feito isso de forma reiterada desde o início da nossa gestão aqui da frente do Ministério da Saúde. Todos sabemos que o uso de máscaras é fundamental. Para tanto, é necessário que haja a adesão da população brasileira. A higiene das mãos com água e sabão, o uso de álcool gel, o distanciamento regulamentar entre as pessoas, evitar aglomerações, ampliar a capacidade de testagem e identificação de casos positivos para o isolamento dessas pessoas, bem como dos seus contactantes. Mas a prioridade nossa é ampliar a nossa campanha de vacinação. O problema de carência de vacinas não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Até países desenvolvidos encontram dificuldades com o aporte de doses. O Brasil, como vocês sabem, tem duas grandes indústrias que produzem vacinas, não só para a Covid, mas para o nosso Programa Nacional de Imunizações. O Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, ou a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan, essa ordem não altera o nosso objetivo, já tem capacidade de produção de vacinas. A Fiocruz, através de uma parceria com o laboratório AstraZeneca, tem já um acordo para compartilhamento de tecnologia e produção de IFA nacional. Então, a produção do IFA nacional garante ao país uma autonomia maior para a produção de vacinas, sem eventual demora de IFAs que venham de outros países, como China e Índia. Nós, no primeiro momento, nos comprometemos, já em abril, com 1 milhão de brasileiros vacinados por dia, e os senhores da imprensa ontem já noticiaram o cumprimento dessa meta, né? Então, o primeiro objeto é, em abril, que consigamos permanecer todos os dias com esse 1 milhão de doses. Para tanto, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan nos assegurando 30 milhões de doses no mês de abril. Procuramos a importação de vacinas prontas, e essas vacinas prontas, elas podem ser originárias do consórcio COVAX Facility, do qual o Brasil é integrante. O Brasil, em outubro, já alocou 150 milhões de dólares para o consórcio COVAX Facility, a fim de que tenhamos um aporte de vacinas para cobrir 10% da nossa população. Discutimos hoje com a Organização Mundial de Saúde possibilidades que possam assegurar mais vacinas nos próximos 3 meses e, com isso, trazer uma aceleração para o nosso programa de vacinação. Vocês sabem que uma das coisas que o nosso sistema de saúde faz muito bem é vacinar. Nós temos mais de 37 mil salas de vacinação em todo o país e temos uma capacidade de vacinação ainda ociosa, que é ociosa por uma série de motivos, mas sobretudo por falta de vacina. Hoje pela manhã eu conversei com o ministro Braga Neto. O governo tem uma interlocução forte
por determinação do nosso presidente da República, que está pessoalmente empenhado em aumentar a cobertura vacinal do país, nós teremos o apoio das Forças Armadas, seja na logística de distribuição de vacinas, seja através do corpo técnico da área da saúde, ajudando estados e municípios a vacinar a população brasileira de uma maneira muito efetiva. Então, para além dessa ação interministerial que mostra o governo trabalhando integrado, nós temos com a Organização Mundial de Saúde e a OPAS um acordo de colaboração técnica para ampliar a produção de vacinas no Brasil. Essas duas grandes indústrias, o Complexo Biomanguinhos e também o apoio de uma análise técnica da parte das autoridades sanitárias brasileiras e da Organização Mundial de Saúde para verificar a adequação dos parques industriais que produzem vacinas animais para utilizar esses parques, para produzir vacinas para uso em humanos. Não só para abastecer o mercado interno e ampliar a nossa capacidade de vacinação, mas também para que o Brasil, na sua condição de líder mundial e líder na América Latina, possa oferecer em um futuro próximo, se tudo correr como nós programamos, sobretudo com base em análises técnicas muito próprias, oferecer vacinas para os outros países da América Latina e para o mundo, né? Porque o combate à pandemia não é uma atribuição somente para o Brasil. Nós também trabalhamos com a OMS e a OPAS na busca de insumos estratégicos, outros, como por exemplo os kits, chamados kits de intubação, com medicações sedativas, hipnóticas, bloqueadores neuromusculares. Vocês sabem que o Ministério da Saúde tem acompanhado dia a dia a oferta desses bloqueadores neuromusculares, desse kit de intubação para estados e municípios e colaboramos agora com a OPAS para conseguir repor os nossos estoques reguladores, de tal sorte que essa operação diária que existe de fazer aporte desses insumos para estados e municípios, ela seja menos sofrida para nós do Ministério da Saúde e que crie menos ansiedade na população brasileira que necessita desse tipo de assistência. Eu destaco que essa ação não é uma ação própria do Ministério, essa atribuição de adquirir esses kits, conforme pactuado na tripartite, é dos municípios, mas em uma situação de emergência sanitária não há como o Ministério da Saúde se eximir dessa função de liderar a aquisição desses insumos. Então, vamos continuar trabalhando. Eu aproveito a oportunidade que os senhores me concedem para, nessa época de Páscoa, que é uma época da fé cristã, que é muito predominante em nosso país, solicitar que cada um dos brasileiros usem a máscara. É tão simples, né? A máscara às vezes cai do nosso nariz, vocês fotografam, né? Mas é simples, é importante que cada um dos 220 milhões de brasileiros usem a máscara. Aproveitem esse feriado pascal para não fazer aglomerações. É fundamental, né? Nós assistimos muitas vezes, vocês noticiam, a população fazendo festas, sem máscaras, etc. Isso não é adequado. Nós sabemos disso, então é preciso que cada um colabore, porque se todos juntos unirmos esforços, nós vamos conseguir vencer essa pandemia e o nosso país seguir o grande destino que tem. Então, muito obrigado, eu vou passar a palavra para Socorro. Socorro tem sido uma parceira de primeira hora do Ministério da Saúde e agora mesmo ela participa de uma reunião com os nossos secretários, mostrando que a interação do Brasil com os organismos multilaterais é muito grande. Socorro. Obrigada, ministro. E nós, como Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, nos unimos ao chamado do Ministério da Saúde e de outras instituições para uma união nacional. Uma união nacional para respeitar e aplicar essas medidas importantes que nós temos que fazer agora
porque temos que ganhar tempo. Temos que ganhar tempo para que essa produção de vacina que nós precisamos a nível mundial pueda estar em Brasil. Mas no momento que não temos muita vacina a nível mundial, precisamos ganhar tempo e cuidar de nossas pessoas que são mais vulneráveis. Hoje é momento de união, também é momento de reflexão. E nós não temos como diminuir a transmissão desta doença se nós, em cada um de nós, não aplicamos as medidas de utilizar a máscara, de ter nossas mãos sempre lavar com água e sabão, de cuidar também o distanciamento físico e especialmente não ter aglomerações. Os jovens em este momento têm uma grande responsabilidade e é uma grande responsabilidade de cuidar a los que hoje somos mais vulneráveis, que somos as pessoas mais idosas ou menos jovens e as pessoas que também têm doenças crônicas. Hoje é momento que o Brasil pode mostrar essa união para fazer que esta pandemia mude o rumo que agora tem. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, vai também trabalhar com o Brasil, como sempre ha tido essa longa data de parceria para melhorar e aprimorar e aumentar a produção da vacina que o Brasil pode ter para a nossa região das Américas e para o Brasil mesmo. Ninguém vai estar seguro se o mundo não está seguro. E penso que esse liderazgo que o Brasil tem a nível internacional e a nível da região, com esse SUS que é único, pode sim mudar o rumo desta pandemia. Obrigada, ministro. Nós sempre estamos com uma parceria com o Ministério e com todas as instituições que hoje se unem para esta união que precisamos para esta pandemia. Obrigado, Socorro. Pode fazer algumas perguntas? Sim. O senhor chegou a fazer algum... Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse as medidas... o senhor disse que tem um acordo com a OPAS para kit de intubação. Qual é a previsão disso chegar? Se isso vai resolver o problema que a gente tem hoje? E se há alguma orientação dos estados, o senhor teria conversado com os governadores para padronizar medidas de enfrentamento à pandemia? Se, por exemplo, a questão dos transportes públicos, evitar ali a aglomeração, né, trabalhar com uma questão de maior distanciamento, se isso está na mesa de fato, se isso foi colocado em pauta com os governadores. Primeiro, há uma interlocução constante com os secretários estaduais de saúde e com os secretários municipais de saúde através de seus órgãos representativos, o CONAS e o CONASEMS. Essa questão dos governadores eu tenho tratado pessoalmente com os governadores que me procuram, embora que a interlocução com os governadores em conjunto é uma atribuição do senhor presidente da República, mas eu recebo do presidente sempre orientações de discutir com todas as autoridades do Poder Executivo de estados e municípios e prestar-lhes a assistência devida. Nós estamos trabalhando sim com protocolos para orientar a população brasileira, sobretudo os que usam transporte público, para que façamos isso de uma forma mais ordenada, né, a fim de evitar fechamento da nossa economia. Nós sabemos que o governo tem feito um esforço para oferecer auxílios emergenciais à população. O ano passado isso foi importante para os brasileiros e agora novamente o Congresso Nacional apoiou essas medidas. Mas a nossa capacidade de continuar fazendo isso de maneira indefinida, ela é restrita. Então precisamos nos organizar para fazer com que nós evitemos medidas extremas e consigamos garantir que as pessoas continuem trabalhando, ganhando o seu salário, renda, a economia funcione. Tá? Deixando essas situações extremas para o último caso. Então, evitar lockdown é a ordem, mas temos que fazer o nosso dever de casa. E o dever não é só do governo federal, do governo do estado e do governo do município. É de cada um dos cidadãos, não é, Socorro? Então não é fácil a adesão da população. Por mais que a gente fale, vocês falam todo dia na televisão, e nós não conseguimos que a população tenha uma adesão a essas medidas. Parecem simples, mas elas são muito
eficientes, né? Você perguntou sobre mais... De intubação, mas só para explicar um pouquinho sobre essa questão. Vai ser um protocolo nacional? Vocês pretendem lançar algo juntos ou vai ser uma orientação? É uma orientação, né? Porque não adianta querer fazer isso na base da imposição. Não vai conseguir. É uma lei que obriga as pessoas a usar máscara. Não é lei que vai obrigar as pessoas a usar máscara, tem lei demais nesse país. O que nós precisamos é que as pessoas, elas acreditem no que nós estamos aqui dizendo e efetivamente façam. Tá? Então é uma orientação, estamos trabalhando com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Integração Nacional para elaborar essas ações. Então, são ações interministeriais. Bom dia, Cláudia Monteiro, TV Globo. Eu queria mais detalhes sobre esse acordo que o senhor mencionou, esse acordo internacional para aumentar a produção de vacina no Brasil. E outra coisa é uma orientação sobre a segunda dose. Os estados estão guardando a segunda dose. Qual é a orientação do Ministério da Saúde nesse momento? Então, esse acordo ainda não há um acordo, há conversas, né? Eu falei aqui do parque de vacinas para animais, que pode ser usado porque a tecnologia é semelhante, mas isso carece ainda de uma avaliação técnica. Isso não vai resolver o problema a curto prazo. Isso vai ajudar no médio prazo para o Brasil e também para os outros países. Então, hoje discutimos com o doutor Tedros, com a doutora Nízia Trindade, da Fiocruz, com a doutora Mariângela, que é a vice-presidente da OMS, e com a doutora Socorro Gross. Então, isso aí é uma discussão inicial e nós esperamos que seja bem sucedida. A outra questão... Sobre a segunda dose. Então, o Ministério já orientou para que fosse usada essa segunda dose em outras pessoas, já que nós temos agora uma possibilidade concreta de ter doses disponíveis todos os meses. O mês de abril, eu já falei, mais de 30 milhões de doses do Butantan e da Fiocruz. Havia uma previsão da vacina da Bharat-BioNTech, mas, infelizmente, a Anvisa não autorizou. E nós temos que cumprir as regulações da Anvisa, porque é um órgão do Estado brasileiro que faz isso com muita propriedade. Então, desde que tem Anvisa, nós podemos adquirir vacinas. Há recursos do governo federal, mais de 20 bilhões de reais para vacinas. Também negociamos com AstraZeneca, com Pfizer, com Johnson, para que haja antecipação. É uma negociação sensível, que é feita a nível internacional e que estamos trabalhando com esse tema. Ministro, só uma questão, sou Anjo do Nascimento, repórter da TV Band, de 2 pontos. Em relação a esse acordo internacional, seria envolvendo a OPAS e também a OMS, justamente para poder ampliar a vacinação. Aí tem como no bojo a questão das fábricas, né, que produzem vacinas para animais. Uma segunda pergunta é sobre a entrada da iniciativa privada na compra de vacinas. A discussão de 50% ou 100% conforme está no Congresso, até na semana que vem também está na proposta na Câmara. Como é que o senhor analisa isso, por favor? Então, essa questão do Congresso Nacional é decidido no Congresso Nacional. Todas as ações que venham para fortalecer o programa de vacinação, elas são bem-vindas. Mas o Programa Nacional de Imunização do Brasil, vocês sabem, é um dos maiores programas de vacinação, de imunização do mundo. E nós temos uma capacidade extraordinária de vacinação. Qual é o nosso problema? É o que acontece no mundo inteiro. É vacinas que nós precisamos ter em maior quantidade. Com vacinas em maior quantidade, nós vamos utilizar a nossa estrutura sanitária, que é boa, com o reforço das Forças Armadas, que tem uma estrutura capilarizada em todo o Brasil, na Amazônia, né? Todos noticiam as Forças Armadas em áreas remotas levar a vacina. Então precisa de uma ação de união nacional para imunizarmos a nossa população e, com isso, trazer esperança, né? Eu sempre gosto de citar a frase do Dr. Adib Jatene, né? Quando eu falo a função do médico, não é do médico, todos os profissionais de saúde, é curar. Quando não consegue curar, aliviar. Quando não consegue curar e aliviar, confortar. Então, nesse momento, a população brasileira, ela sofre, não só a população brasileira, é a população do mundo inteiro. Nós, os profissionais de saúde, liderados pelo Ministério de Saúde, temos que levar o conforto à nossa sociedade. Então, essa recomendação que eu recebi do presidente da República, que me deu autonomia para constituir uma equipe técnica para trabalhar aqui no Ministério da Saúde e, com isso, vencer essa pandemia e continuar enfrentando os problemas
da saúde pública, doenças cardiovasculares, mais de 300 mil óbitos todos os anos, doenças oncológicas, não é? Problema relacionado a trauma. Com o fim da pandemia, com a superação da pandemia, nós vamos ter uma carga muito forte no sistema de saúde decorrente desses males. Então, temos que trabalhar aqui todos os dias. Eu tenho feito isso, não é? Ampliar o diálogo com vocês, discutir com a comunidade científica, com a academia. Eu estive na Universidade de São Paulo discutindo com os professores titulares da USP, com a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é médica, com a professora Soraya da Unifesp, com as sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, através da Secretaria de Gestão, Trabalho e Educação de Saúde. Vamos procurar ampliar a oferta de bolsas para formar intensivistas no Brasil. Isso é algo que devia ter sido pensado lá atrás, não é? E não foi, mas não adianta ficar olhando para o passado. Eu sempre digo, não vamos olhar para o passado, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. Vamos parar de fazer calor e gerar luz. Nós precisamos de luz para iluminar o caminho que nós temos a seguir pela frente. Apoiar a nossa população e adotar medidas que sejam capazes de efetivamente mudar esse contexto sanitário. E o Brasil ser um exemplo para todos. A quebra de patentes é uma solução, uma alternativa nesse momento. E eu queria saber também se o presidente Bolsonaro vai se vacinar hoje ainda. Bom, essa questão do presidente Bolsonaro se vacinar é uma questão pessoal dele, privada, né? E ele não me falou nada disso. Ministro Bolsonaro. Então, o presidente ligou para mim e falou dessa questão de utilizar as Forças Armadas para apoiar na campanha de vacinação, mas ele não me falou se ia se vacinar hoje, tá? E a patente passar para o CONAS, para o CONASENS, que o Ministério pretende orientar? Só um minuto. A patente, se quebra de patente ampliar a oferta de vacina, seria uma situação a ser analisada, mas olha, na minha análise inicial, essa quebra de patentes não vai ampliar a oferta de vacina. Então, o que nós temos que fazer é discutir com todas as indústrias que produzem vacinas, certo? Fazer com que o nosso complexo industrial ele seja fortalecido. Nós precisamos ampliar IFAs, temos negociado fortemente com a Embaixada da China, que tem uma relação boa e forte com o Brasil. Eu acho que é na base do diálogo que nós vamos buscar as soluções. Agora, ministro, Nathalie da Record TV, eu queria perguntar para o senhor como é que já foi definido especificamente como é que vai funcionar essa atuação das Forças Armadas no auxílio da vacinação da população, quando começa, já foi montado um plano, como é que está? Bom, o presidente, eu e o ministro Braga Neto conversamos hoje, né? Então não podemos ter um plano detalhado para vocês. Mas a participação das Forças Armadas, ela já existe nos programas de imunização. É só ampliar. Né? A parte logística, a parte também operacional. Nós temos 37 mil salas de vacinação e a capacidade plena de vacinar a população, como temos condições de fazer, só com um aporte maior de vacina. Já temos muita vacina. O Brasil já avançou muito na vacinação. Queremos ampliar. Quinto país no mundo. É o quinto país do mundo. A Socorro está me ajudando aqui, né? Você vê que a colaboração entre a OPAS e o Ministério da Saúde é permanente. Então, nós somos o quinto país do mundo já em vacinas. Gente, só mais uma pergunta. Quero voltar lá, tá? Vamos lá. Se não responder aquela do de intubação, se eu não responder como é que vai ser essa coordenação com a OPAS, essa colaboração, se isso é de imediato? A OPAS está nos ajudando, é de imediato, né? Agora não chega amanhã, né? Tem uma previsão? Previsão aí nos próximos 10 dias, né, Socorro? Hemos recibido la solicitación del Ministerio de Salud de un sinnúmero de medicamentos. Son 22 tipos de medicamentos, 8 que son prioritarios. Y tenemos ya ofertas que estamos presentando al Ministerio de Salud para hacer las primeras órdenes de compra, que estarían llegando al país entre 2, 4 semanas, 5 semanas para algunos ítems, que son cantidades importantes para la atención de los kits de intubación para los hospitales. Não só kit de intubação, como também testes, tá bom? Testes de antígeno também. Então, 30 milhões de doses já temos certas
Isso já garante que essa meta de 1 milhão de indivíduos vacinados por dia será cumprida. Quando a gente vai conseguir imunizar todo o Então, nós esperamos que no mais breve espaço de tempo possível. Eu não posso, assim, ser taxativo para vocês, porque eu dependo de ter essas vacinas contratadas disponíveis aqui no nosso departamento de logística. Como as coisas estão caminhando, é possível que os grupos de risco sejam vacinados dentro de curto espaço de tempo, tá? E a gente possa avançar para vacinar toda a população brasileira. Esse é o objetivo. O presidente da OMS está colaborando fortemente conosco e o objetivo da nossa colaboração não é críticas, é buscar os caminhos. Ninguém tem uma fórmula mágica, nem eu tenho, nem o Tedros. Inclusive eu o conheci hoje pessoalmente, através da videoconferência, ele já me passou o celular dele e a gente tem uma discussão ampla. Então vamos avançar. É isso que eu peço, inclusive, a colaboração de vocês. Eu sei que tem.